Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Eu, Paulo Silva, e a minha colega jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT para apresentar o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. Boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos. Começando o ano novo, não é? Dizem que começa depois do carnaval, né? Pois é, e parece que começou bem depois do carnaval, porque agora no calendário chinês de 2015, nós já estamos no ano 4.713. Olha só, hein? Que diferença. A diferença é grandiosa. Por isso é o dobro, pelo menos, né, da idade cristã, né? Exatamente. Nós estamos no ano de 2013, mais 2015, 2013, né? Mais 2015, ainda estamos devendo uns 500 anos para os chineses. Não mais, né? 4.000... Da 4.016... fica mais 700. Não, 2.000, né? 2.000. Não, 700 anos ainda. É o dobro mais 700 anos sim. na nossa frente. Por isso que eu gosto de 1,99. Os produtos chineses... Xing Ling. Xing Ling ainda tem muita mais tradição. E agora começou o ano chinês, Chile, no dia 19 de fevereiro, dia 19 de janeiro, não é? Terminou agora e termina... 19 de fevereiro começou o ano chinês e termina no ano que vem, no dia 7 de fevereiro, que é o ano da cabra. Olha só, hein? O que será que significa isso, hein? É o que a gente vai saber hoje, viu, Shirley? Com o nosso convidado, que é o poeta, o Joca Faria, que veio falar sobre o ano chinês, sobre o ano de 2015 aqui no Brasil. Ele tá com um cara que entende tudo o assunto, viu? Pelo menos de poeta e de louco, cada um tem um pouco, não é? É verdade. Joca Faria, poeticamente. Boa tarde, Joca. Boa tarde, São José dos Campos, do Brasil. Tudo bem, Joca? Tudo bem. Ano chinês 4.713, e você com menos de 50 anos de Brasil, deve ser essa a sua idade? Estou 45. 45 anos de Brasil, não é? Você nasceu onde? 45 é um nome perigoso, né? É um nome meio ruim. Podia colocar mais 13 nesse aí, dá uns 58, Você né? devia pular o número. Tudo bem, Joca? Tudo bem, mas de ano chinês não entendo nada, viu? Mas falar de outros assuntos. Duvido você já não comprou um produto Xing Ling. Assim, a gente tá... Os caras estão dominando, supera os Estados Unidos. Se bem que a Chile estava mostrando os dados dos americanos, estava falando que o Brasil é 13% da economia em relação aos Estados Unidos, agora há pouco. Estava dizendo que em 2002 a gente era 0,5% da economia dos Estados Unidos. E agora a gente é cerca de 15%. Olha a diferença. Agora imagina esse país, eu quero um dia poder ir conhecer esse país. Que grandioso, né? Grandioso economicamente. E a gente está falando exatamente da China porque a Rádio CT ela se faz presente na China através dos cientistas do INPE que vivem, não é? na China, que trabalham. Tivemos lá o lançamento, não é? do satélite sino-brasileiro, cientistas daqui do INPE de São José dos Campos, todos na China, trabalhando no desenvolvimento do satélite e no lançamento, não é, Shirley? A gente começou falando um pouco da questão da China, uma brincadeira que a gente fez, mas na verdade é para falar que a gente tem uma grande parceria com a China. Hoje o PIB brasileiro, a maior quantidade as parcerias que a gente tem com a China, tanto na venda quanto na compra. Então, e daí? Viu só? São países irmãos, é por isso que é o ano da cabra. Ou o ano da cabrita, viu, Joca? E a gente quer começar a aprender chinês também, né? Mandarim, né?
Eu já vi, tem aulas de mandarim ali na próxima rodoviária velha, eu já vi um negócio de aulas de mandarim. Deve ser difícil, hein? Olha, o Brasil e China tem uma promissora parceria estratégica, né? E o conceito de parceria estratégica, ela expressa a profundidade do relacionamento bilateral e também amplia a variedade de assuntos em que o Brasil e China apresentam convergências de interesses e pontos de vista comuns. Na recente visita ao Brasil, o presidente da China ele disse que queria trabalhar junto com o Brasil para promover uma parceria estratégica e fortalecer as relações bilaterais, acrescentando que isto vem se desenvolvendo desde 1933 e que no momento o principal parceiro comercial na América Latina é o Brasil com a China, viu, Joca? O João Goulart foi um dos primeiros presidentes do Brasil a tentar fazer um acordo com a China. Até foi deve ter tido um dos motivos para o golpe de 64, porque ele começou a abrir. Que a China é socialista, né? Ele é socialista. Começou a abrir as relações com a China e a direita na Estados Unidos na época não deve ter gostado, né? É verdade. Agora, o que se nota é que agora há um enorme leque de possibilidades que se oferece para a construção aí de um proveitoso relacionamento, porque o Correio está exportando para a China produtos de São José dos Campos, de Jacareí, indo para a China, da China vindo para cá, um comércio, o Joca e Shirley, que está se expandindo, as lâmpadas de LED chinês aqui, mas centenas de milhares de pessoas do Vale do Paraíba estão comprando e até $50 você consegue exportar da China pelo correio. Então, as pequenas lojas, o que estão fazendo? Pega vários endereços dos funcionários e começa a importar da China lâmpadas de LED. Então, que legal. 10 para o Joca, 10 para a Shirley, 10 para o Eduardo, 10 para o Paulinho, e assim vai. As lojas estão estocando lâmpadas de LED. Se bem que a gente poderia produzir essas lâmpadas, né? Poderia produzir, mas está saindo muito mais barato exportar de lá do que produzir aqui. Trabalho escravo. Pois é. Porque fica um país desse que o conceito de democracia ocidental que a gente está acostumado, liberdade de expressão, liberdade de partidos, ali é um partido único. E a gente, geralmente, as pessoas questionam Cuba. Mas um país igual a China, que é uma potência econômica, ninguém questiona nesse quesito. É porque como eles estão dando para o capitalismo, né, estão doando alguma coisa para o capitalismo, então eles ficam neutros nessa história. Então, na verdade, a questão de Cuba é mais ideológica, propriamente dita, assim, por causa da história que tem e tal, mas o Obama agora está dando um avanço grande ali em relação a Cuba, né? É verdade. Sim. Bom, para a gente encerrar essa parceria, pelo menos esse assunto, a gente pode encerrar falando do INPE e do satélite Cibers 4, que foi em parceria com a China, que foi lançado lá no espaço chinês, o equipamento que foi lançado pela madrugada, pelo foguete, o Longa Marcha 4. É esse, né? Lá em Taiwan, no nordeste da China. Lá também tem nordeste, né? Claro que tem. Será que fala Ni Hao ou Oxente? Ou Ni Hao, Oxente. Bom, o sucesso da operação foi confirmado e o equipamento atingiu uma altitude de 778 quilômetros, uma distância necessária para que entrasse em órbita e iniciasse a abertura do painel solar. Shirley, já para encerrar definitivamente, está tudo bem com esse satélite? Já está fotografando, está ao contrário, não está? Então, é uma das surpresas que a gente tem no jornal desse mês, né? Ele está fotografando, mas ainda eles não fizeram a licitação para fazer aquele... depois de lançá-lo, você tem que fazer uns ajustes finais e tudo, né? Porque você faz com um satélite verdadeiro, porque antes eles faziam com uma simulação, né? O satélite não estava lá ainda, então esses ajustes ainda não foram feitos. Então a gente fez uma matéria falando sobre isso para pressionar a diretoria do INPE para que seja feito, porque as pessoas que estão
pegando as informações lá do satélite, claro que é uma informação precisa, né? Agora, a questão das fotos, ela estava vindo contrária e já resolveu? Uma das coisas é isso. As fotos, elas estavam se projetando invertidas. Porque assim, quando eles desenvolvem o software, ele tem a opção de começar pela região sul ou norte, oeste ou leste. Então, na hora da escolha, eles fizeram uma escolha lá e que, na verdade, na hora de projetar, fazer a coisa na prática, ficou invertido. Mas não é assim, um bicho de 7 cabeças, não, para ser resolvido. Mas tem que ser resolvido, né? Mas vai depender de alguns milhões, né? Mas isso aí já é previsto. Já é previsto. Bom, lembrando que foi no Cibers 3, que tudo foi contratado pelo Cibers 3, e agora o INPE quer que a empresa, que não vingou, quer que a empresa continue fazendo tudo no Cibers 4. Não, a empresa, eles compram softwares, desenvolveram na época do Cibers 3, mas era para o 3 e o 4, é o mesmo software. Só que assim, é normal que seja feita uma licitação, que eles cumprem um serviço que não necessariamente precisa ser dessa mesma empresa, para fazer essa checagem, o restante dos ajustes que são necessários, não só para isso, mas de todo o satélite. Bom, foi dado na Rádio CT e a partir de agora tenho certeza que... E leiam o jornal vai começar a ser entregue essa semana, acho que na quarta ou na quinta-feira. Muito bem, então olha, o jornal do sindicato do SINDICT já essa semana... porque ainda está na gráfica. Já entra na gráfica e mais uma edição que você vai poder acompanhar essa questão estratégica nacional. Por falar em estratégica, a China continua querendo impulsionar a parceria estratégica com o Brasil e está apostando exatamente no grupo, no BRICS, que conta ainda com a Rússia, com a Índia e a África do Sul para promover as relações internacionais mais democratizadas. Palavras do chanceler chinês, o Yang Yi, que chegou aqui ao Brasil numa visita rápida, e ele deu uma entrevista falando sobre os 40 anos de relações diplomáticas entre os dois países. Enquanto isso, endureceu as relações com o governo da Indonésia, o Shirley. Isso aí você vai ter que me contar, Paulinho. Sim, a diplomacia brasileira não quis dar as credenciais para os diplomatas da Indonésia, exatamente porque nós temos dois que foi por causa dos condenados lá. Dos condenados. Um já foi condenado à morte e morreu, e o outro aí está dando aí agora a família mostrando que ele tem um problema mental e tal, e isso aí mexeu exatamente com a diplomacia brasileira. Porque tem uma coisa que a gente chama de reciprocidade diplomática, né? Do mesmo modo que eles tratam os nossos, a gente vai tratar os deles. Eu viajei no ano passado, e quando a gente entrou pro Chile, é uma dificuldade para entrar no Chile. Fui revistado no ônibus, abre tudo, com todo mundo, foi assim, né? Para entrar no Uruguai, normal, Argentina, normal, mas no Chile é um absurdo o que eles fazem. Aí eu pensei, poxa, o Brasil não faz isso, né? Aí quando eu cheguei aqui, eu vi que quando eu voltei do Chile, né? Pelo Chile. Então, quando desceu os chilenos aqui, quem é do Chile vai para cá. Nossa! Fizeram as mesmíssimas coisas. Então, eu fiquei até satisfeito, falei que beleza, né? Trataram a gente assim de uma maneira meio grosseira lá no Chile, então aqui também vai ser tratado de modo diferente. Então, quem era da Argentina, quem era do Uruguai, de outros países, tinha um tratamento mais tranquilo. Quem era do Chile, eles separavam a fila. Então, quer dizer, a diplomacia, essa questão da reciprocidade diplomática, ela é importante para o país mostrar que, assim, marcar que você tratou bem o brasileiro, será bem tratado. Tratou mal o brasileiro, também será maltratado. Bom, vamos ver a reciprocidade. Olho por olho, dente por dente. Pois é, está na nossa hora, e no nosso próximo bloco vamos falar que em boa hora o Joca Faria deixou de cometer versos, ele escreve prosa. Ainda eu li alguns textos do Joca Faria, que deixou a poesia de lado. Você vai explicar isso aí? Você agora não escreve poesia e sim prosa. Vamos explicar qual a diferença entre prosa e poesia, tá certo, Joca?
Tá certo, mas eu também já estou cometendo versos novamente. Que bacana. Um instante só, o Clique Jornal vai para um breve intervalo e a gente volta já com o poeta Joca Faria. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui na Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia, e a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação nesta evolução natural e gradativa do rádio web que o SINDICT propõe, um link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação e que, é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica, percebendo a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e também do sindicato. Esse é o Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania, direito e denúncias também. Tudo isso aqui no Clique Jornal. Conosco o poeta joseense. Seria o poeta joseense, o poeta brasileiro, o poeta paulistano, o Joca Faria. Olhos vagam perdidos nos medos, desejos inconscientes, flor em pele de carmim. O despertar da alma, serenas flores em odores, trazendo segredos e contando histórias. Elas, borboletas, nos falam de transformações, metamorfoses, vozes reais de um não sentido, um estar sem ser. Sentido no sabor de não revelar os segredos contidos nas retinas. Joca Faria, o que é isso? Esse é um poema meu da fase do meu primeiro livro, chamado justamente Retinas. Uhum. Aí quem colocou aí é um poeta daqui de São José chamado Ramur, que depois fez o site. E eu tinha, até a última vez que eu vim aqui, eu tinha parado de arriscar versos, eu acho que eu voltei um pouco a fazer poesia também. E tá legal, até porque Mas qual que é a diferença? A prosa é um bate-papo, igual isso aqui que a gente tá fazendo uma prosa, estão conversando. A crônica, você conta o dia a dia da sociedade, o dia a dia seu. É mais contemporâneo, assim. No papel. A poesia também não deixa de ser crônica, mas só que de outra forma. A poesia é só uma passagem.
E a prosa é o bate-papo. A poesia é um conjunto de imagens que você tem que acertar em várias formas. A prosa já é mais um bate-papo direto e explicativo com o leitor. Para ela não cabe muito florear muito, ficar aquela coisa muito subjetiva, no caso. Na crônica não, na crônica é direto. A diferença. Agora, então você poderia nos explicar, por exemplo, quem é que está sentindo isso? Para quem é? O que é? Olhos vagam perdidos nos medos, desejos... Você falar quem que é a musa inspiradora, Exatamente. Não é? O que é isso? Olhos vagam perdidos nos medos. Então, é uma metáfora. É o eu lírico. É o lírico. Desejos inconscientes, flor em pele de carmim. Como é isso? Flor em pele de carmim, muito bom. Mas eu não tenho explicação mais para esse poema. Agora, mas o despertar da alma... Despertar da alma, sim. A busca eterna de se conhecer a si próprio. Serenas flores em odores. Flores, as mulheres, né? Que bacana. Então, diante de uma musa aqui. Já temos uma musa. Mas olha, você... Então, eu estou fazendo a poesia com a prosa. Eu falo a poesia que é sua e você é a prosa. Serenas flores em odores, trazendo segredos. Que segredos? O amor, o desejo. E contando histórias. As memórias. E elas, borboletas, nos falam de transformações. A metáfora das borboletas. A borboleta, a mariposa, ela se transforma. A borboleta é símbolo de transformação. Metamorfoses. Que aconteceu. Que é a transformação. Que ela é uma lagartinha, né? De uma lagarta vira uma borboleta. E aí você encerra esse prelúdio dizendo vozes reais. Que vozes? As nossas vozes, as vozes que estão dentro de nós. De um não sentido. Nem tudo tem sentido. E para cada um pode ser um sentido também, né? Um estar sem ser. Eu acabei de ler um livro muito bom sobre isso. Da Lígia Fagundes Telles. Tinha um personagem dela que falava isso. Ela defendia estar sem ser. O primeiro romance dela, dos anos 70, maravilhoso sobre isso. As meninas na fase da ditadura militar tentando sobreviver dentro de um casarão com freiras. Aí se debatia tudo isso. Agora, ainda nas retinas, sentido no sabor de não revelar os segredos contidos na retina. Isso tudo é o que a pessoa viu, ou viu com os olhos, porque é retina, ou viu pela imaginação? Com os olhos da alma, com a imaginação. E os segredos contidos nas retinas. Olha, um belo... Bonito mesmo, Jô. Poema Eu vou dar um repeteco aqui, ficou lindo, hein? Porque tem uns amigos do Paulinho que vem aqui, adoram a poesia, né? Tem. Quem? São vários. Tem um, tudo que tenho na vida, tudo que ainda vou ter, ainda me falta tudo se ainda não tenho você. A gente traz muito poeta aqui, na verdade. Aqui tem todos os tipos de poetas e tal. Olhos vagam, perdidos nos medos, desejos inconscientes, flor em pele de carmim. O despertar da alma, serenas flores em odores, trazendo segredos e contando histórias. Elas, borboletas, nos falam de transformações, metamorfoses. Vozes reais de um não sentido, um estar sem ser, sentido no sabor de não revelar os segredos contidos nas retinas. É um olhar e aí desperta toda a imaginação, Joca? E eu tô assim, admirado aqui a trazer de volta um poema que eu já lancei faz tempo e às vezes não fico voltando neles.
E você está dando uma interpretação que eu não tinha visto ainda. Poxa, que bom. E ele imortalizou, né? Então, acabou de imortalizar meu poema. que bom. E tá aí agora gravado, tá na Rádio CT. Eu quero depois separado esse pra gente jogar na internet. Poxa vida, que bacana. São as retinas. Então, você vai soltar ele? Vou soltar ele Vai com sua soltar? voz. Bom, então vamos lá, Eduardo. Retinas. Olhos vagam perdidos nos medos. Desejos inconscientes, flor em pele de carmim. O despertar da alma, serenas flores em odores, trazendo segredos e contando histórias. Elas, borboletas, nos falam de transformações, metamorfoses. Vozes reais de um não sentido, um estar sem ser. Sentido no sabor de não revelar os segredos contidos nas retinas. Joca Faria. Parabéns, Paulo Silva. Nada com a voz. Eu acho que daí você aproveita esse pedaço para soltar, mas você trouxe muitas coisas. Por exemplo, a gente saiu do carnaval e você colocou aí Máscara Caída. O que é Máscara Caída? Você começa a sua poesia dizendo: eu me desculpo pelos copos quebrados, a mão levantada e os maus pensamentos, pelo não sacrifício, pela ausência, na necessidade da presença, cansado estou da ilusão, de fúteis mentiras, desejos vazios. A toalha jogo, não consigo sonhar utopias, sou realista, hoje confesso, quero ter prazeres vãos, desejar a mulher da esquina, cobiçar coisas alheias, amar a mulher desejada. Quero de vez em quando ser grosseiro, não um homem fabricado, um impostor. Sou fraco, covarde, mas real. Sou puro defeito, homem de pobrezas, sem nenhuma mentira. Máscara Caída, Joca Freire. O que é isso? O Joca Faria, perdão. Deve ter lido alguma coisa de Pessoa antes para não esperar tanto assim. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, tá bem Fernando Pessoa, né? Tá bem Fernando Pessoa. A inspiração deve ser de algumas leituras dele. Agora, na sua poesia tá aqui. E a prosa? Eu me desculpo pelos copos quebrados. O que é isso? Das brigas, né? Geralmente. A mão levantada e os maus pensamentos. Uma briga. Deve ter sido uma briga. Pelo não sacrifício, pela ausência. Não querer lutar, né? Não querer sacrificar para conseguir alguma coisa. Na necessidade da presença, cansado estou da ilusão. Do dia a dia, todos nós aqui que somos de um jeito ou de outro, todo mundo aqui é idealista. Tem hora que você se desilude, né? Cansado estou da ilusão, de fúteis mentiras, desejos vazios. Que desejo vazio é esse? Você me pegou agora dos desejos da vida. Por isso é prosa, né, Shirley? Você pode interpretar de várias formas, né? Eu ouvindo assim, eu falo desejos vazios. É um desejo, assim, como que eu poderia dizer? É assim, um desejo fútil. Até eu tenho que me interpretar agora ali. É isso que é a beleza da poesia. Porque cada um vai interpretar de um jeito. Ter uma outra visão do poema. Muito interessante para se discutir poesia. O sentimento, o sentimento do momento. É como se fosse uma fotografia de um momento que eu vivenciei. Passou na sua cabeça. Passou na minha cabeça e registrei. E a poesia, ela dá margem a várias interpretações também, né, disso a arte, qualquer um é artista. Se você qualquer pessoa que se dedicar à arte, ela vai chegar. Estava vendo um quadro de um amigo meu que mostrou agora sábado passado, e comparando os quadros que ele pinta há 20 anos, o cara chegou num nível de técnica muito bom. Aí comparado com o que você via dele antes, vai depurando. Agora, a sua poesia aqui, a Máscara Caída, mas ela segue. A toalha jogo, não consigo sonhar utopias. Sou realista, hoje, confesso. Que é? As utopias, geralmente as utopias de esquerda, os desejos de transformação social.
Quero ter prazeres vãos. Prazeres profanos. Puxa vida. Desejar a mulher da esquina. Simbologicamente a gente já interpretou aí, né? Cobiçar coisas alheias. Cobiça. Amar a mulher desejada. Sim. Quero de vez em quando ser grosseiro. Chega aí. Sair um pouquinho do politicamente correto, né? A sociedade hoje nos prega que a gente tem que ser politicamente correto o tempo todo. E tem hora que a gente não vai ser perfeito. Quer dizer, quero de vez em quando ser grosseiro. Se você receber um telefonema, aí fala: oi, meu amor, fala, cabrita. É isso aí. Aí ela ia gostar, né? Depende do som. Esse é o grosseiro. Sem machismo, dependendo do jeito que se fala. Não homem fabricado, impostor, sou fraco, covarde, mas real. Sou puro defeito, homem de pobrezas, sem nenhuma mentira. Legal. Mas acho que inspirado em um poema do Pessoa, que eu lembro. Que bacana. Tá aqui. Essa é Máscara Caída, do Joca Faria, aqui na Rádio CT. Nós vamos para um breve intervalo e a gente volta mais falando sobre poesia. Como é viver a poesia, escrever a poesia, interpretar a poesia? Quem é que ouve poesia? Será que a vida é uma poesia? Um instante só, o Clique Jornal volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Energia elétrica. Fique ligado. O mau uso da energia elétrica pode causar acidentes. Não faça gambiarras. Instalações elétricas provisórias ou precárias podem provocar choques elétricos e incêndios. Instalações elétricas devem ser executadas sempre por pessoas com conhecimentos técnicos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados.
Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. O nosso entrevistado de hoje é nada mais, nada menos que Joca Faria, um poeta que ele fabrica poesia. Poesia é um gênero literário caracterizado pela composição em versos, estruturados de forma harmoniosa. É uma manifestação de beleza estética retratada por uma pessoa em forma de palavras. Tô certo disso? Tá, tá teórico também, tá sofisticando, rapaz, hein? Ô, Joca, quando você começou a fazer poesia, como que a pessoa se torna um poeta? Como que vem na mente dela, agora eu quero escrever? Ou todo mundo é poeta, afinal de contas, e é uma questão só de exercer? Eu acho que as pessoas têm que ser estimuladas, geralmente nas escolas ou nas famílias. A arte está em todos nós. E tem que saber trabalhar. Mas não envolve alguma coisa de habilidade na hora de escrever? Não digo assim a norma culta da língua, estou dizendo isso, mas criar essa harmonia que o Paulinho até descreveu ali. A norma culta não sou tão. Eu preciso estudar muito mais, um pouco mais dela. Agora até com a obrigação que estou me formando em pedagogia, enquanto professor vou ter que estar me preparando para a norma culta. Mas a função, quando a gente aprende até na faculdade, primeiro é exercitar o lado criativo das pessoas, que a gente chama de letramento. Agora estou sendo um teórico, que é a formação que estou tendo agora. Você incentiva a criatividade primeiro, que é aprender a juntar as palavras vai vir com facilidade. Agora eu estava falando agora há pouco para vocês, tem um amigo meu que é artista plástico, e a gente sempre incentivou ele você acompanha a evolução do Davi Fernandes Faria, é o nome do artista. Ele se acompanhando a evolução do artista, é muito interessante nos quadros. Eu vi um dele sábado, com o mais recente, pessoalmente, o quadro que já deu uma sofisticação comparado às obras anteriores. Eu falei, agora sim você está virando artista plástico. Porque ele se aperfeiçoou com o a pessoa vai aperfeiçoando com o tempo. Eu estou escrevendo desde os 18 anos, mais ou menos, 16, 15. Sempre tive uma vocação para essa área de comunicação. Mas até o primeiro vestibular que eu fiz foi para jornalismo, acabei nem passando. Eu já vi você fazendo algumas entrevistas por aí. E eu gosto de comunicação. Uhum. Então, escrever é uma questão de comunicação. Você vai desenvolvendo. E eu caminhei também para a prosa, porque eu sempre queria escrever artigo. No jornal O Vale, por exemplo, eu escrevo, que era o antigo Vale Paraibano, escrevo ali nas páginas 2 dele desde 2000. E há um trabalho para você chegar ali a escrever um texto que tenha consistência para o jornalista aprovar. Então é muito trabalho, mas é um trabalho prazeroso, porque a base da escrita é ler muito. Ah, sim. E ter sensibilidade, né? Ter uma visão sensível sobre as questões, né? Você vai lendo muitos autores. Hoje eu estava ali na Rua 15. Qual autor, por exemplo, que te inspirou bastante? Te inspira? Na poesia eu sempre retorno a Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, na poesia, é o dos melhores. Aí já na poesia nacional, geralmente você tem que dar uma retornada nos poetas concretos também, que buscaram para outros caminhos. O Ali Solomão, recentemente eu li um livro de cartas no ano passado, cartas do Paulo Leminski, que ele faz a crítica literária bem feita. E aí você vai entendendo qual que é um processo de exigência, de melhora do texto. Agora, eu tenho o meu forte mesmo, sempre comecei fazendo uma escrita política. Retratar a sociedade. Aí você também retrata a sociedade e retrata o ser humano, quer dizer, vai buscando dentro de você. E hoje de política eu tô um pouco mais calmo, até nesses momentos do país agora a gente fica mais calmo, né? Porque você não consegue se posicionar, tá tudo tão difuso, né? Agora estamos vivendo o terceiro turno, né? Não estou puxando para política agora não, mas a gente está vivendo um terceiro turno agora. Você foi candidato a vereador, você se vestiu de 007. Não, eu não lembro mais meu número, foi 2004 pelo Partido Verde. Foi em 2004? Foi 2004.
e desencantou da política? Não, eu gosto de política. O povo que não quer que eu seja candidato. Na época eu tive 52 votos. Vou sair candidato mais para quê? Mas é por isso mesmo, pelos 52. Foi voto só da família. Eu estou meio conhecido na cidade desde os anos 90, vai lá e tira 52 votos. A hora que o Antônio Leite me fala minha votação lá no dia, eu quase morro do coração. É que a sociedade gosta de ver coisas grandes, como diria aquele carnavalesco Joãozinho 30. Joãozinho 30, né? O brasileiro gosta de luxo, né? Quem gosta de pobreza é o rico. Agora é um mais barato. É sociólogo. É? Eles falam que quem gosta de pobre é sociólogo. É sociólogo. Lá na Vila Industrial tem gente que me pergunta até hoje se eu vou ser candidato. Eu falo, não vou ser candidato. Consegue lembrar de uma candidatura de 2004? Nós estamos em 2015, dá o quê? 11 anos? 11 anos. Mas você fazer as coisas pela sociedade, tem diversas formas também. Não necessariamente você precisa ser um vereador, né? Não, a gente, o que eu acabei de falar, a gente está, Voz Chile, eu, vocês, a gente está hoje em dia usando o instrumento, eu uso o site Entre Mentes para escrever, e a gente usa o Facebook, eu escrevo geralmente sempre no Jornal O Vale, fazendo análise da política local, nacional, mandando na sessão de cartas, ali colaborando, e vai militando. Eu escrevi recentemente que o meu objetivo futuro é, agora concluindo, estou terminando pedagogia, terminando na faculdade, é conseguir montar uma editora que valoriza os artistas de hoje, do São José e do mundo. É isso que eu ia até comentar com você. A pessoa que é um poeta, a pessoa que gosta de escrever, gosta de expressar suas ideias, qual que é o canal hoje que ela tem, né? Porque, assim, o Facebook, beleza, tal, mas você atinge ali seus amigos praticamente, né? E para você ampliar isso, tem algo? Você tem que lançar um livro mesmo? Como que a gente faz? Olha, o primeiro esforço que a gente tem que fazer é para aprender a escrever bem. E isso eu estou fazendo há mais de 20 anos, me esforçando e mantendo uma escrita. Porque o reconhecimento é difícil, né, Joca? Muitas vezes a pessoa vai ter reconhecimento de um pintor, um escritor, depois de 20 anos de morte, né? O reconhecimento... Eu estava lendo ontem sobre o Antônio Lobo, um escritor português, que ele fez mais sucesso há uns 20 anos atrás do que agora. Agora a obra dele está vendendo 3 mil livros. Mas que tem uma literatura tão sofisticada que vale a pena se esforçar para aprender a ler. Não sei quanto, como, por exemplo, um Guimarães Rosa, o esforço do cara para ter uma obra igual aquela chegou, o sucesso... Tipo os Lusíadas? O Guimarães Rosa queira ou não, é um Lusíadas brasileiro. E da literatura universal era como se fosse um Don Quixote. Esses livros todos eu consegui ler. Mas é difícil a leitura, você está dizendo? Não, é prazerosa. Eu tá. li recentemente Machado de Assis, sempre falaram que o Machado de Assis é um cara difícil de ler. Eu li o Machado de Assis, primeiro eu li agora, depois dos 40. Eu achei maravilhoso acho que aquele rapaz que é traído ou não, esqueci o nome dele agora, sacaneou com a mulher. Foi até um seriado na TV Globo, né? Não foi? Deve ter o Dom Casmurro, não. Qual que é o nome do livro agora? Não, eu sei qual que é também que está falando. Teve lá mesmo uma minissérie. Isso, teve a minissérie na TV Globo. Que a mulher traiu, né? É mais interessante a Capitu, né? Traiu ou não. Ah, não, a Capitu é outra personagem. A Capitu qual é o livro mesmo do Machado, esse? A literatura dele é muito boa. Você vai se esforçando, vai conhecendo todas essas figuras. Ah, com certeza. Agora, o Joca... o que é a poesia hoje aqui em São José dos Campos? Que tipo de poesia você escreve? Que poesia é essa? E que poesia se consome aqui no Vale do Paraíba? Olha, hoje está... O maior instrumento de divulgação da literatura hoje no Brasil os poetas tomaram conta, chama Facebook. Aí sites como, por exemplo, o Entre Mentes, no qual eu participo, a gente vai escrevendo e vai colocando ali. E você vai descobrindo um monte de gente talentosa cada vez mais. Que estava anônima, né? E você vai ter nomes que você vai... O Entre Mentes é o site que eu participo. Mas no Facebook você vai descobrindo esses sites e outros e vai lendo. Por exemplo, eu cheguei
O cara que faz o programa Global News Literatura tá no meu Face, eu sigo ele me segue. Então você vai pegando as referências do que está acontecendo hoje, e a literatura hoje está aparecendo muito mais do que antes. Eu não sei se na grande mídia ela não aparece, por exemplo, nas TVs abertas como a Globo, coisas, mas fora ela está firme e forte. E está surgindo um monte de editoras já. Aqui no Vale tem 2 ou 3 editoras. Oh, legal. Olha, eu vejo uma questão aqui que me surpreendeu agora, Shirley. No site Entrementes tem uma nota aqui que diz que uma cidade localizada na Via Dutra, caminho que liga São Paulo ao Rio, nos encanta com a proliferação de escritores, poetas e amantes da escrita. Até pouco tempo atrás dava para se fazer um mapa da produção local. Agora, confesso, não tenho mais essa noção. Vejo inúmeras matérias no Entrementes, Entrementes Vale, TV Vanguarda, na rádio web do Sindicato de Ciência e Tecnologia e até no Facebook. Conheço uma gente variada pessoalmente e os novos. Existe aos poucos, ouço falar deles. Sarais acontecem de várias maneiras, em vários lugares, espaços públicos, privados e até em castelos, e tem alguns em bares. Os meus prediletos são sempre os de rua, mas não ouço falar deles. Faz um tempo que não me envolvo nas produções deles, e tem hora que nos recolhemos e no momento me dedico mais à escrita. Não sei quem escreveu, mas está aqui no site Extremamente, existe literatura universal e até brasileira. O artigo mais saiu meu domingo, o artigo mais recente. Ah, esse aqui é o seu? É, meu. Ah, você que escreveu? É. Olha que bacana, ele está aqui citado. Obrigado por ter citado a gente. Olha, e citou aqui a Rádio CT, Rádio Ciência e Tecnologia. Tem vários livros aqui, o do Cassiano Ricardo, o da Lili Figureira, Catástrofe, do Paulo Nobili. Paulo Nobili. Tem a Cora Coralina. O poeta ele é do INPE, você conheceu a obra? O cara, ele foi do INPE. O Paulo Nobili. Ele era pesquisador. Não, eu conheço pelo nome, né, mas... Olha, bacana, então tá aqui. Essa é a matéria sua. Essa eu soltei domingo, aí hoje a Sheila me chamou. Olha que bacana, obrigado. E olha, sem perceber, tá aqui citado a rádio web do CT. Bacana, hein, Shirley? Muito legal. Bom, então por isso, meu caro, a gente vai encerrar com poesia, mas no próximo bloco, tá bom assim? Tudo bem. Falando das últimas obras, das últimas escritas do Joca Faria, o poeta aqui de São José dos Campos. E falar também das chacrinhas, né? Se escreve chacrinhas aqui, aquelas cantiguinhas, versos em cantigas. Quais são os versos? Olha, esse aí você tem que procurar o Zé Maurício, que ele é o melhor cara da cidade para isso, hein? Ah, é? Zé Maurício escreve tudo sobre esse assunto. Calango-tango do Calango da Laclaia. A mulher do Valdivino foi só para um poeta popular. É assim? É. Que bacana. Já falei para ele vir aqui várias vezes. Bom, melhor vocês chamarem. Está convidado agora. Qual o nome? José Maurício. José Maurício está convidado para falar de chacrinha aqui na Rádio CT. Um instante só, o Clique Jornal volta já com o poeta joseense, brasileiro e paulista, Joca Faria. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT.
Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. De volta aqui no Clique Jornal e hoje falando de poesia com o poeta o Joca Faria. Ele é de São José, escreve desde os 16 anos, mas a gente tem que citar algumas das personalidades da poesia, como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Ferreira Goulart, né, que é mais ou menos o Ferreira Goulart. Tem o tom do tenho Joca duas Faria. histórias com Ferreira já. Qual é? Uma eu estava com o Edu Pranchet lá na Academia Brasileira de Letras, fui numa exposição, em 2009, estava lá o Ferreira. Aí a gente estava lá empolgadão, assim, estava numa fase mais, me jogava mais. Aí, Ferreira ali, nós de joelho, aí grande Ferreira Goulart, nós dois de joelho diante dele, grande Ferreira Goulart. Ele, pleno evento da academia, ficou assim meio sem jeito. Mas é legal chegar diretamente nas figuras assim. Para ele é um ápice, né, do reconhecimento da poesia. Ele é uma figura interessante. Então, o discurso dele atualmente está bem conservador, né? Tenho lido as coisas mais recentes dele, está com umas críticas muito ácidas. Ferreira Goulart, que tem turvo, a turva, mão do sopro, contra o muro, escuro, menos que escuro, menos que mole e duro, menos que fosso e muro, menos que furo, escuro, mais que escuro, claro, como água, como pluma, claro, coisa alguma, e tudo, ou quase. Um bicho que o universo fabrica e vem sonhando desde as entranhas. Azul era o gato, azul era o galo, azul o cavalo, azul. O resto fica pela sua imaginação. Olha só que interessante. Ferreira Goulart. Ferreira Goulart, grande poeta brasileiro. Vivo, né? Tá aí, Perão. E vivo. Ah, sim, Vinícius de Moraes. Vinícius é um poeta que eu sempre gostei muito de ler. As obras dele é maravilhosa. A fase dele com música, com poesia. Uhum. Aí os críticos que entendem um pouco mais de literatura achavam que chamava ele de poetinha, porque ele achava que ele tinha que dedicar uma coisa mais sofisticada na literatura. Ele caminhou para fazer música. Agora, o Olavo Bilac é nome de escola e ele vai se distanciando, fica só um nome na história. As pessoas têm o Olavo Bilac como um poeta? Olha, eu fui incentivado na escola por uma professora na concepção modernista, da Semana de Arte 22. É uma das tradições recentes. A esses um pouco mais clássicos, eu não me dediquei muito à leitura deles ainda não. Do Bilac. Mas é legal eu começar a repensar em ler. O João Cabral de Melo Neto. Ah, sim, é um dos grandes poetas da atualidade no Brasil. Gonçalves Dias também? Gonçalves Dias eu conheço alguma coisa, bom também. Tem um que sempre aparece como importante, mas não é falado como poeta, que é o Augusto dos Anjos. Hoje eu estava na Rua 15, encontrei com um amigo nosso, com dois amigos nossos. Os dois estavam conversando sobre Augusto dos Anjos. Dois militantes tradicionais do PT, do MST, na Rua 15, perto da biblioteca. O cara que estava falando sobre átomos. Aí ele estava colocando assim, eu não lembro o nome desse senhor, porque eu acho que foi a primeira vez que eu vi ele. O Zé Carlos, que estava com a gente. O Zé Carlos você conhece, né? Conheço. Tava o Zé Carlos, eu e ele. Eu cheguei, entrei na conversa, consegui. O cara estava falando assim, tudo movimenta, porque os átomos se movimentam. Se parasse, as coisas paravam.
A gente ficou uns 15, 20 minutos com um papo desse, plena Rua 15, numa segunda-feira, cara. É uma filosofia, né? Isso é filosofia, isso é poesia. Quer dizer, quando eu saio de casa, cedo, a busca é encontrar essas pessoas na rua. Isso que no movimento. Tinha um colega meu ali na Vila Industrial, que a gente usava a banca dele de ponto de encontro para debater de tudo. E isso está faltando em São José dos Campos hoje, os pontos de encontros para reflexão. A gente está muito virado só à internet. Acho que está faltando a gente se encontrar de novo nas ruas. Você é uma das pessoas que a gente sempre vive esbarrando na cidade. Verdade. Aí para 5, 10 minutos, ninguém fica com pressa. É por causa da banca dele lá também, né? Tem a banca, a maior vitrine do mundo, que é a banca do troca-troca. Ela fica em frente do cemitério, né? Então... Já fica lá onde obrigatoriamente alguém vai ter que ir um dia, né? Estou no ponto mais estratégico do planeta. Quem mora na Vila Industrial não tem medo da morte. Por quê? Porque a gente está sempre ali com a Urbana. Já está ali do lado. Né? Eu passei a vida toda ali. Você sabe de histórias ali que, quando era aberto, teve gente que já revirou os caixões ali das brigas que davam na Casa Branca? Ah, sim. Tem caixão ali que... mas ali tem um negócio interessante. Até comentei com o Boanese, né, o presidente da Urbana, que ali tinha os velórios ali acontecendo e ao mesmo tempo o Casablanca tendo um sonzão ali. Que agora a prefeitura comprou 70% retomou 70% do poliesportivo, vai tirar o Casablanca. Que bom, né? Então a gente estava ali no velório, eu mesmo já estive ali em velório. E o pessoal brigando. Brigando naquela música, né? Você tá num clima melancólico ali, sonzão rolando ali, né? E um dia tinha um cantor que morreu e estava sendo velado lá na Urbana e a música dele comendo solta lá no Casablanca. Então, foi choradeira de um lado e alegria do outro, né? Porque todo mundo... então... Agora, aquele teatrão ali, imagina aquilo ali, se fizesse um artista plástico, fizesse uma instalação, uma vez na vida, pelo menos, filmar tudo, fazendo com em volta dele, ele como se fosse voar, como se fosse um disco voador subindo. Parece com um disco voador. Uma instalação assim maravilhosa dá para ser feita ali. É verdade. Ali é legal, bonita a arquitetura. Ô, Joca, nós falamos do Augusto dos Anjos. O Raimundo Correia representa também a literatura poética brasileira? Não, aprofundei nele não, vou pesquisar mais. Jorge Lima. Jorge Lima é bem conhecido também. O Jorge Lima já é mais conhecido. É dos mais sofisticados. Bom, nós temos o site Entre Mentes, que reúne a poesia do Vale do Paraíba. Não, o Entre Mentes tem gente de Portugal, da África, do Vale do Paraíba, do Nordeste. Começou um site em São José dos Campos pela Elizabeth Souza e hoje ela conseguiu fazer um projeto de sucesso que está aí 6, 7 anos já e espalhando no Brasil inteiro. Já chegou até a virar revista, né? Revista impressa. Uhum. Aí ela continua firme e forte. É uma quixotesca de manter um trabalho desse sem patrocínio, sem lei de incentivo, sem nada até hoje. Mas, no caso, a Fundação Cassiano Ricardo não dá ali um auxílio para que esse site possa sobreviver? Vive do quê? O site é a BED que mantém. A fundação ela tem outras obrigações com a cidade e tá tendo um certo avanço hoje em dia na atual gestão do Alcemir. O que falta na fundação eram os vereadores e a cidade rediscutir a questão da reabertura das comissões setoriais que tinham, que antigamente qualquer cidadão quisesse discutir literatura, música, poesia, podia se reunir nos conselhos e participar. Aí na gestão do Emanuel e mais o Jorley do Amaral foi cortada. Jorley Amaral articulou para cortar isso. Por quê? Porque tinha 9 comissões e a comunidade estava aprendendo a comandar a Fundação Cultural. Aí a classe política resolveu dar uma cortada. Eu lembro na época da Ângela, era mais aberto. Aí, dali em diante, o governo Manuel decolou. Ele estava nos primeiros 2 anos do governo dele ruim. Dali em diante ele conseguiu fazer o segundo mandato e fortaleceu. Aí começou aquele jogo de compra e venda dos vereadores e gerou aquela coisa que a gente viu lá, que o Manuel está resolvendo o problema de ser inelegível hoje, que é as festas dos bairros, né? Uhum.
Bem, não estou criticando ninguém. Não, aqui é para falar, para se falar e para se ouvir. Mas, Emanuel, hoje eu aprendi a ter uma das poucas pessoas do PSDB que eu aprendi a ter respeito. Agora ele é tecnologista sênior aqui no INPE. Deve concorrer o ano que vem. O Carlinhos vai ter um páreo duro o ano que vem se ele voltar. Vai ser uma briga de cachorro grande, né? A festa que a gente vai estar curtindo. Tá aí. Joca Faria, eu não poderia terminar sem que você pudesse recitar uma poesia. E eu te chamo para o desafio para que você relembre o Carlos Drummond de Andrade, onde João que amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia, Joaquim suicidou-se, Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Por favor. Por favor. A sua poesia. Posso ler uma aí? Mais não. Fácil. Então, vamos tem essa decorada há mais de 20 anos. Ou então é prosa. Crepúsculo, olhos dos anjos incendeiam os céus. Via Láctea, caminhos de leite derramando estrelas. Essa foi feita em Ilhabela, no Pôr do Sol, lá em 95. Podemos repeti-la? Crepúsculo, olhos dos anjos incendeiam os céus. Via Láctea, caminhos de leite derramando estrelas. Legal. Deve ser um amante dos discos voadores também, né? Ele também gosta muito de disco voador, né? Eu nunca vi nenhum, não. Na verdade, ele é um ET. Quem dizia ET é um cara que trabalhou no INPE chamado Ildefonso Oliveira Filho, Solfidone. E esse diz que era extraterrestre. Joca Faria, muito obrigado pela entrevista, pela sua companhia e pelo bate-papo aqui na Rádio CT. Muito obrigado, é a segunda vez que eu vim aqui, acho que hoje eu estou mais à vontade. Muito obrigado. Shirley, poeticamente, vamos embora? Iremos agora. Agora. Olha, isso é uma prosa, viu? Bem, amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editoria da jornalista Shirley Marciano, direção do presidente Ivanil Elisiário e o diretor de comunicação do engenheiro Gino Genaro. Grato a todos pela audiência, companhia, pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.